Olá, eu vou falar sobre o texto O Desaparecimento da Infância, de Neil Postman. E ele é muito interessante, porque ele começa, na introdução, abordando de que a infância está tendo um desaparecimento, né? E é uma coisa que o autor traz de uma maneira que ela surgiu um tanto quanto contraditória, essa ideia de a infância está desaparecendo, porque a infância já é um termo novo, né? Digamos assim. Então ele traz a ideia de que a infância ela é algo que é recente, né? Nos últimos 500, 200 anos, que as pessoas começaram a ter uma ideia de quem é a criança, né? O termo criança e o termo infância, de que é uma fase da vida humana de que precisa da proteção dos adultos, de que precisa de ter um cuidado com a criança, né, em relação às coisas adultas. E ele traz exemplos muito fortes da modernidade, né, que crianças são expostas a roupas, né, assim, modernizadas, bem próximas de roupas adultas. Ele traz exemplos de propagandas, né, que hoje em dia meninas de 11, 12 anos são modelos muito bem pagas e que isso vai tirando a infância, né? E algo muito legal que ele fala, né, nesse desaparecimento da infância, é que ele fala que a infância veio com o renascentismo, né? A ideia da infância veio do renascentismo, porque na Idade Média ela foi destruída, né? Ela foi destruída porque as crianças não estavam sabendo ler, as crianças eram expostas a determinadas coisas adultas que não eram necessárias e foi desaparecendo, né? Essa questão da infância, essa fase da vida, né? Reconhecida como uma fase da vida para a criança, fundamental. E na Renascença ela ressurgiu, mas na modernidade ela está decaindo. Decaindo por quê? Por conta dessas influências, né? Principalmente da internet, da propaganda, da produção, né, assim, da indústria promocional, de colocar as crianças para serem, como que eu posso dizer, igual eu tinha falado antes, as crianças serem modelos, serem colocadas para fazer propaganda, as coisas que não é da criança, né? Costume de uma infância, né? Assim como o autor fala no livro, a criança, ela vive a infância dela quando ela tá brincando, quando ela tá vestindo roupas que são de crianças, quando elas estão olhando o mundo com mais inocência, né? A partir do momento que a criança entra num padrão de moda, com uma roupa que vai lembrar traços adultos, vai fazer trabalhos ou agir de maneira que é muito adulta, isso vai retirando aquela fase da infância, né, que é para ser ingênua, que é para ser simples, que é para ser tranquila. Então, nesse livro, ele fala disso de uma maneira bem aberta, de uma maneira bem interessante e de uma forma bem consistente e bem argumentativa, né? Ele traz diversos itens, diversos outros autores que falam a respeito desse assunto, né, mostrando assim a seriedade que isso tem. E algo que me chamou muita atenção que ele fala durante o livro é que ele fala assim que ele não está com a intenção de mudar a vida das pessoas, mas que muitas pessoas apoiam o que ele diz. E eu vejo que é uma verdade o que ele diz, né? Se não tomar cuidado, na verdade, está perigoso acabar a infância das crianças mesmo, porque hoje em dia elas estão expostas a tantas coisas no mundo, né? Principalmente através do celular, da internet. E quando a criança não tem celular, não acessa a internet, tem um amiguinho que tem acesso àquilo. Então isso tudo faz com que a criança vai deixando de viver a infância dela, né? Vai querer viver outras coisas. E essa temática é muito séria, porque é uma fase que é importante ser vivida na vida, né? É algo que ele fala lá na frente, que as pessoas, elas, quando elas não entendem a infância, elas tendem a fazer as mesmas coisas, né? Assim, depois que o Império Romano caiu, né? E teve a Idade Média, as pessoas deixaram de ver a infância, né? A infância, ela não estava sendo vista como infância. As crianças eram vistas como se diz... Na verdade, na Idade Média,
ele fala assim que não existiu, né, infância, né? Não existiu o termo criança. Ninguém acreditava que existia criança, não era vista como criança, né? Isso foi só no Renascimento. E isso é triste, né, de saber, de ver que a humanidade já passou por isso. O autor continua falando, né, assim, por que, né, que na Idade Média a criança não era vista como criança e não tinha infância, né? Eles consideravam, de acordo com o escritor, que a criança, né, no caso, seria uma fase, né, uma fase diferente da vida seria até os 7 anos. E depois desses 7 anos ele já era uma pessoa adulta. E ele traz alguns pontos que fazem com que mostrem para nós, leitores, por que eles achavam que... Por que eles não viam que existia infância. Primeiro porque eles não eram alfabetizados, né? Assim, o fato deles não terem uma leitura, não saberem ler nem escrever, eles não se dividiam das crianças, né? Os adultos não se dividiam das crianças. Então, isso não criava uma delimitação. Outra coisa também era a vergonha, né? Eles não tinham vergonha de falar de coisas que não deveriam, né? Na frente das crianças. Eles falavam abertamente sobre coisas que as crianças não entenderiam de uma maneira correta, que provavelmente elas ficariam traumatizadas, né? Então ele traz essa ideia. E ele traz também a ideia de que... E outra coisa, né, que ele traz, assim, é a educação. As pessoas não tinham educação, então não tinha como distinguir, né, uma criança de um adulto porque eles não tinham essa educação. E algo interessante que o Neil Postman traz, que por eles não saberem, né, por eles não reconhecerem, por eles verem a criança muitas vezes como só um objeto ou qualquer coisa, né? Eles não davam muito valor, eles não viam essa necessidade de ver a criança como é vista hoje em dia, né? Como é vista a infância. E o autor também traz, né, que quem trouxe essa ideia de infância foi Rousseau, né? Foi ele que trouxe essa ideia de infância, de que a criança precisa ser protegida de coisas que as pessoas não tinham noção, né, na Idade Média, e que as pessoas precisam saber a ler e a entender o mundo, porque o letramento é o fim da infância, né? Ele considera assim que é o fim da infância, porque da infância permanente, porque ela já está no mundo em que ela precisa intelectualizar, ela precisa saber das coisas, então isso já vai marcando um fim do momento em que ela precisa ser protegida de assuntos que ela não precisa saber, né, até chegar adulta. Mas voltando ao outro assunto ainda, do que o autor traz, falando da Idade Média, é de que além de tudo que eles faziam em relação às crianças, né, menosprezavam, tratavam como objeto, eles brincavam, né, com os órgãos genitais das crianças, como se não fosse nada, como se passasse despercebido, como se não houvesse nenhum problema. Então, a partir do momento que Rousseau traz a ideia da infância, se torna muito importante, principalmente para nós que estamos nos formando como pedagogos, para poder perceber a importância dessa fase da vida, que ela vai influenciar, né, na saúde, no emocional, no físico, né, das crianças, para poder se tornarem bons adultos. Por fim, como retratado no texto, essa é uma das imagens de Bruegel que traz a ideia de que a criança não tinha um espaço na Idade Média. Aqui temos Neil Postman, que foi o autor do livro O Desaparecimento da Infância. Em seguida temos Jean-Jacques Rousseau, que trouxe a ideia de infância. Aqui temos as imagens de como uma infância deve ser. Com alegria, com simplicidade, de um jeito seguro, alegre e feliz de ser, onde a criança possa sentir que ela tem um espaço dela e brincar, se divertir e ser feliz.
E quero encerrar esse vídeo dizendo aqui, como a Ana Brasil, que segurança infantil não é exagero, é prioridade.